E se eu te disser que tem como você ajustar as suas finanças, sobrar dinheiro e deixar o endividamento de uma vez por todas? Você acredita? Continue com a gente depois da vinheta e eu vou te contar tudo com princípios bíblicos e através da matemática, do planejamento, como você consegue fazer isso de forma fácil e prática. Fala pessoal, como vai você? Muito prazer, eu sou Adriel, para quem ainda não me conhece, e muito obrigado por você deixar entrar na sua vida, você investir um tempo assistindo esse vídeo. É um prazer imenso estar com você aqui. A gente vem falando a respeito de finanças, a respeito da prosperidade abundante em Deus, com foco naquilo que realmente é válido diante da palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos com que as coisas do mundo nos levem para lugares, para pensamentos, e muitas vezes até mesmo dentro das igrejas, né, com a teoria da prosperidade, falando-se muito sobre dinheiro, mas com pouco foco de fato na palavra. E aqui você tem a possibilidade de aprender a respeito do dinheiro, a respeito de verdades sobre o dinheiro, sobre o jogo do dinheiro, mas também dentro da palavra, fazendo coisas que você jamais imaginou pensar e fazendo coisas que Deus deu a oportunidade de nós aprendermos dentro da palavra. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, o que eu queria dizer para vocês? Se você está endividado hoje, eu quero dizer para você que o Brasil é o país que tem a maior possibilidade de endividados e de trazer um problema financeiro do mundo, sabe? Por que eu digo isso, né? O Brasil é um país com muitas oportunidades e muitas vezes essas oportunidades são aproveitadas de forma errada. Primeira coisa, né, a gente é muito exposto à parte de marketing, à parte de consumismo, e isso tem levado as famílias brasileiras, principalmente dentro das igrejas, a entrar em dívidas, a entrar com problemas financeiros gravíssimos, né? Porque tudo é muito fácil aqui no Brasil hoje, né? É em 5, 10, 20, 3 anos, 20 vezes, sei lá quantas vezes, né? E você olha o tamanho da parcela, é R$ 50, é R$ 100, e acaba não se dando conta que aqueles R$ 100 vão fazer falta, né, no seu orçamento. Então esse é um dos motivos que faz com que o endividamento no Brasil seja imenso, né? São muitas pessoas endividadas no Brasil. E já que a gente falou a respeito do consumismo, uma das coisas que geram o consumismo é a falta da educação financeira, que vamos ser bem sinceros, né? Tanto a minha geração como uma geração um pouco mais antiga, e mesmo essa geração que está chegando agora, se a gente for parar para pensar, quando é o primeiro contato de fato com o dinheiro dessa geração, da sua geração? O meu primeiro contato de fato com o dinheiro foi quando eu vim morar em Bauru, já com 18 para 19 anos. Até então eu nunca tinha administrado nada, eu ganhava minha mesada, mas eu gastava de forma leviana, com o que eu achava que tinha que gastar, e já dizimava, né? Desde os meus 5, 6 anos eu já aprendi a dizimar desde cedo, e mesmo quando eu ganhava R$ 10 de mesada, aí eu dava meu dízimo, né? Mas o ensinamento financeiro, né? O jogo do dinheiro, muitas vezes a gente não aprende. E a gente começa a aprender por erros e acertos, quando a gente entra no início da maturidade na nossa vida, ali por volta dos 20, 25 anos, às vezes muitas pessoas acabam retardando até esse processo, porque vai terminar a faculdade e depois da faculdade vai começar a ter suas próprias contas, a ganhar seu próprio dinheiro. Então já é um tempo que foi perdido, que não retorna mais, né? É um tempo que você não tem como voltar mais atrás. Se você tivesse aprendido o jogo do dinheiro quando era jovem, se eu tivesse aprendido o jogo de dinheiro antes de começar a jogar, eu já estaria muito mais próximo do que eu estou hoje. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Porque o que acontece? É como se você fosse jogar um jogo de futebol, ou seja, qualquer outro jogo que você goste, e enquanto as outras pessoas são craques no jogo, são fenômenos no jogo, né, fazendo um gol atrás do outro, você entra sem saber chutar uma bola, sem saber correr, sem saber fazer um arremesso, bater uma falta. E aí você entra, a bola cai no seu pé e você não sabe absolutamente nada do que você pode fazer com aquela bola. A única coisa que você sabe é que aquela bola tem que entrar no gol. Mas como chegar até o gol, você não sabe. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente, porque a gente chega no mundo, a gente é solto no mundo, sai de uma faculdade, ou mesmo começa a trabalhar sem saber
o que fazer com o dinheiro, como lidar com o dinheiro, sem saber como você vai guardar, como você vai investir. E pior, acaba se endividando, né? Porque uma pessoa que entra no jogo e não sabe jogar, que a tendência é que ela perca. Simples. Ela vai perder. Por quê? Porque ela não sabe. Enquanto ela não sabe, tem outras pessoas que sabem, estão nadando de braçada. E quem sabe jogar, né, é sempre assim, né? Quando a gente vai num jogo de futebol, né, principalmente os homens, né, aí chega lá na hora de escolher o time, né, o pessoal fala assim, eu quero jogar com tal pessoa, eu quero jogar com esse, com aquele, porque sabe que o cara joga bola, que o cara é bom de bola. Ninguém quer jogar com quem não sabe jogar bola. Ninguém quer o perna de pau no seu time. E é exatamente isso que nós somos muitas vezes, o perna de pau nas finanças. É por isso que as coisas dão errado. É por isso que muitas vezes a esposa, o esposo olha para você e fala, você é um fracassado. Você é um fracassado, mas não é porque você é incapaz. É porque você não aprendeu a jogar. Quando você aprende a jogar, você aprende a educação financeira de fato, o jogo muda. Porque a hora que a bola chegar no seu pé, você sabe o que vai fazer com ela. E muitas vezes a bola chega no nosso pé e a gente perde essa bola, a gente perde a oportunidade. Perdemos oportunidade de empreender, de pagar as dívidas, de conseguir um novo emprego. Perdemos uma infinidade de oportunidades por não saber jogar o jogo. Então essa é a hora de você aprender a jogar o jogo. Essa é a hora de você aprender a pegar a bola e fazer o gol. Né? Que nem quando a gente fala de Messi, Cristiano Ronaldo, né, Mbappé, que são mestres no futebol hoje em dia. Você vê esses caras jogando, quando eles pegam a bola, todo mundo se levanta para ver. Mas por quê? Porque o cara sabe jogar. E é esse o tipo de pessoa que você precisa ser dentro da sua casa. Quando você pegar o seu dinheiro na mão, sua esposa olhar para você e pensar assim, esse cara sabe o que ele vai fazer. Ele vai trazer prosperidade e abundância para a nossa casa. Minha esposa sabe o que ela vai fazer. Ela vai trazer prosperidade e abundância para a nossa casa. Porque você sabe do jogo. Então você precisa definitivamente aprender o que é dinheiro. E dinheiro não é aquilo que você ganha no final do mês. Dinheiro é o que você faz com o que você ganha. Isso é o dinheiro. Não importa se você ganha R$1.000, se você ganha só os R$600, por exemplo, da ajuda do governo, se você ganha 3, 5, 10, R$1.000.000, não importa. Se você não souber como jogar o jogo, você vai perder. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas aí que ganham 50, 100 milhões na loteria, passam alguns anos, o que acontece? Você vai ver a vida da pessoa, tá numa bancarrota, num fracasso completo, endividado até a alma. Poderia viver 10 vidas e não iria conseguir sair do endividamento. Por quê? Ela teve o maior jogo da vida dela e o que ela fez com esse jogo? Ela jogou fora. Ela perdeu de 7-1 na final. É exatamente isso. Chegou numa grande final e perdeu de 7-1 por não saber jogar. Então aprenda, continue ouvindo as palavras que nós temos aqui no canal. A gente já tem falado sobre planejamento, sobre custo, sobre muitas outras coisas, né, que são principais para você conseguir vencer a sua partida. Então pense que a sua vida financeira é um jogo. Se você não sabe jogar, você precisa aprender. É como um tabuleiro de xadrez. Se você perder, acabou o jogo, não tem volta, tem que começar tudo de novo. E eu tenho certeza que você não quer começar tudo de novo. É muito mais difícil a gente reconstruir uma casa do que construir. Se você está construindo errado, você vai ter que reformar essa casa. Então aprenda do jeito certo, jogue do jeito certo e vamos comigo. Eu sei, você é capaz, eu acredito. O Espírito Santo está sobre a sua vida e você é capaz de vencer essas dificuldades. Muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que é muito difícil, que eu não consigo, que eu não sou capaz, mas você é sim capaz. Você consegue, eu creio, você precisa crer e confiar em Deus que você vai vencer isso. Amém? Outra coisa, a terceira coisa que no nosso país tem muito é o crédito fácil, né? Esse crédito fácil ele acaba prejudicando muitas vezes as pessoas, né? Alguns anos atrás, quando a taxa de juros do Brasil começou a cair, aconteceu, né, um boom imobiliário, aconteceu um boom de consumo e outras coisas. Só que o governo fez de uma forma errada. Ele deu o crédito fácil para as pessoas consumirem sem que elas estivessem preparadas para consumir. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que perderam casa, perderam carro, se endividaram de uma forma gigantesca.
Mas por quê? Porque não conseguiu fazer com que aquele crédito fácil se tornasse bênção na sua vida. É legal sim você financiar uma casa, um carro. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é a forma que eu consigo, tudo bem, você quer fazer assim, é uma escolha sua. Mas você precisa saber se aquilo realmente cabe no seu orçamento. Se aquele crédito fácil vai caber no seu orçamento. Que muitas vezes a gente é seduzido, né, pela nossa alma de querer uma casa melhor, um carro melhor, algo melhor. E muitas vezes isso, ao invés de trazer bênção, acaba trazendo prejuízo para as nossas vidas. Então o que eu digo é o seguinte, muito cuidado com o crédito fácil. Você vai no seu banco, você vai em qualquer lugar de crediário, eles vão te dar lá uma taxa de crédito gigantesca. E você às vezes nunca teve tal dinheiro e você precisa tomar muito cuidado com isso para não achar que aquilo faz parte da sua receita, porque não faz. Então muitas pessoas acabam se endividando por isso. Então cuidado com esse crédito fácil, porque nós temos na praça, ainda mais agora com os juros da nossa taxa Selic no Brasil, você não precisa entender de economia, eu não quero que você entenda de economia, só quero que você entenda que hoje a taxa de juros está muito baixa. E se não for para você pegar esse dinheiro, para investir, para fazer ser maior do que a taxa de juros que você está pagando, não compensa. Pense bem antes de fazer, antes de usar esse crédito, tá bom? Outra coisa que a gente vê muito no Brasil é o quarto item, que é o crédito errado, né? O crédito errado. Por que eu chamo de crédito errado? Porque muitas vezes a gente tem cartão de crédito e acaba utilizando ele para pagar contas que não deveriam, né? Contas que são supérfluas, contas que não deveriam sair do nosso orçamento. E aí muitas vezes você pensa, ah, não, mas cabe no meu orçamento? Cabe, você vai empatando aquele dinheiro, empatando e vivendo sempre em cima da linha, né? Vamos dizer assim, né? Em cima do muro, né? Você passar R$ 1 para frente, as coisas já começam a se deteriorar nas suas finanças. Então tome muito cuidado com o cartão de crédito. Ele pode ser um grande divisor para você entrar em dívidas, de fato. Porque o que acontece? Pode ser que em um dia ou outro você acabe tendo um gasto extra, e esse gasto extra vai ser o grande estupim do seu endividamento. Porque você já está no limite. Você está no limite. Se você não tem consciência e não consegue fazer o seu dinheiro andar fora do limite antes de chegar no limite, dê uma diminuída no seu cartão de crédito. Pense com consciência nas compras que você está fazendo, para que você não se torne um consumista, como no item 1 que eu falei. Muitas vezes as pessoas não são consumistas, mas estão sempre andando no limite. E quando a gente anda no limite é complicado, porque qualquer coisa que vier, né, uma farmácia que você tiver que gastar a mais, alguma coisa que você tiver que comprar a mais, um acidente, ou seja lá qualquer outra coisa, ela vai te endividar. Porque você já está, ó, com a água no pescoço. No pescoço não, né? Aqui, no pescoço. Então muito cuidado, porque se a água subir um pouquinho mais, você roda. Você vai se afogar. Então muito cuidado com o cartão de crédito. Ele é legal, é importante, você pode usar, você pode conquistar coisas com ele, mas muita atenção na forma como você gasta o seu cartão de crédito. E o último item que eu queria conversar com vocês a respeito do Brasil é que tem muita gente aí falando a respeito de endividamento, como sair das dívidas, mas nunca passou por essa situação. Nunca teve uma real experiência, né? E aí tá falando bobagem aí de como sair das dívidas, né? Incentivando as pessoas a praticarem um empréstimo atrás do outro para pagar as dívidas, e não é assim que funciona. Se você está pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo, depois pega um segundo empréstimo para pagar o primeiro e o terceiro empréstimo para pagar o segundo, tem coisa errada. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa parar e pensar com o que você está lidando. Qual é o jogo que você tem que jogar para conseguir fazer esse gol? Você tem que ir por onde? Quais os caminhos que você tem que seguir? Você precisa começar a ouvir pessoas que realmente entendem do que estão falando. Porque tem muita gente aí mostrando carros importados no vídeo, casa, e falando de milagre financeiro. Gente, isso aí não existe. Isso aí é 1 em 1 milhão que acontece. A verdade é que um investimento numa bolsa, por exemplo, não compensa os juros que você está pagando na sua dívida. Então as pessoas muitas vezes querem incentivar alguém a ganhar um pequeno percentual numa bolsa de valores, por exemplo, e sendo que a pessoa tem uma dívida que tem um juros muito maior do que o ganho da bolsa. Não faz sentido nenhum. Então tem que pagar primeiro a sua dívida. Antes de você começar a querer fazer investimentos, você precisa pagar primeiro aquilo que você já deve.
Não compensa. Se você tem dinheiro guardado e está endividado, pague parte da sua dívida com esse dinheiro. Não deixe seu dinheiro guardado. Esse juros nunca vai ser maior do que os juros da sua dívida, eu tenho certeza disso. Porque assim, apesar dos juros econômicos do Brasil serem baixos para você conseguir o crédito, quando você deve, por exemplo, a cartão, cheque especial, esses juros vão lá em cima. Vai lá na casa do chapéu. Entendeu? Então não compensa, né? Você vai ganhar lá 1, 2% numa taxa de um investimento e vai estar pagando 10, 15, 20% ao mês em cima de uma taxa de crédito. É muita coisa. A gente precisa entender como é que funciona esse jogo. Você precisa entender como sair das dívidas definitivamente. Assista nossos vídeos. A gente tem falado aqui, ó, dia após dia, todos os dias aí tem uma sacada nova para você entender como ganhar uma renda extra, como sair das dívidas. Assista, compartilhe, faça com que essas palavras cheguem para mais pessoas. Então nós vamos falar aqui agora a respeito de 3 dicas definitivas para você sair do endividamento de uma vez por todas. A primeira: nunca fale com o seu gerente de banco sobre suas dívidas. Sabe por quê? O gerente de banco é uma pessoa excelente, sabe? Ele é uma pessoa muito legal, sabe? Eu conheço pessoas que trabalham no banco, são pessoas maravilhosas. Só que ali ele está para representar as pendências do banco. Ele está ali para representar o que o banco precisa, o que o banco quer. E o que o banco quer é que você continue endividado para o resto da sua vida, pagando juros para eles. Esse é o grande interesse do banco. Então ele nunca vai te oferecer produtos que de fato vão te ajudar a sair das dívidas. Porque para o banco, quanto mais juros ele ganhar, melhor. Então, por mais bonzinho que esse camarada seja, por mais bonzinho que ele seja com você, com sua família, com sua conta bancária, te ajudando, ele sempre vai fazer isso com algum interesse. Eu já vi muitos casos de pessoas fazendo investimento no banco, isso inclusive aconteceu com meu pai. O cara indicou um investimento para meu pai, depois meu pai veio falar comigo e eu falei: pai, isso aqui não faz sentido nenhum. O cara tá ganhando alguma coisa em cima daí, ó. Olha esse aqui, ó, vai dar tanto, vai dar X, vai dar quase nada. E aí meu pai foi conversar com o cara do banco, o cara desconversou tudo. Só que para ele sacar o dinheiro daquele investimento, ele tinha que pagar uma taxa. Ou seja, né, o cara tava ganhando em cima das costas do meu pai e, né, infelizmente meu pai acabou ainda, além de não ganhar nada, teve um prejuízo para poder tirar o dinheiro de lá e colocar em outro investimento que eu indiquei para ele que era muito melhor. Então, os produtos que eles vão te oferecer no banco vão ser para cobrir a meta deles, vai ser para cobrir aquilo que eles precisam fazer, porque eles têm, assim como todo vendedor, um gerente, né, uma pessoa que te atende lá no banco, ele tem uma meta. E aí o que ele vai fazer? Você acha que ele vai indicar para você o melhor item que você vai conseguir encontrar dentro do banco? Não, ele vai indicar você para aquilo que ele precisa. Ele quer vender para você. Vocês estão me entendendo? Então, muito cuidado quando você for no gerente do banco e querer pegar promoções, crédito e afins, porque ele vai te direcionar para aquilo que ele precisa e não para o que você precisa. Então, consulte pessoas que realmente podem te ajudar. Ouça pessoas, leia livros a respeito do assunto que realmente podem te ajudar. Pessoas que querem somar e não tirar o dinheiro de você. Porque no banco a verdade é essa, o banco quer tirar dinheiro de nós, né? Até porque você coloca, por exemplo, um dinheiro no banco, na poupança, vamos supor, dá 0,04 e olhe lá ainda, né? Só que quando eles emprestam para outras pessoas, a taxa vai lá em cima. Ou seja, ele está pegando o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas, te dando uma mixaria e ele ganhando milhões. Por isso que todo ano você ouve lá: ah, o banco X teve bilhões de lucro. Ah, o banco Y teve bilhões de lucro. Isso tudo em dólares, né, que vale muito mais do que reais. Então, gente, cuidado quando você for no banco, falar com o gerente a respeito de dívidas, a respeito de produtos de crédito, tá bom? Eles não têm interesse em te ajudar, eles têm interesse em sacar o dinheiro de você. Muita atenção com isso daí. A segunda coisa, deixe de ser escravo do seu dinheiro. A Bíblia é muito clara a respeito disso, né? O dinheiro é uma excelente ferramenta, mas quando ele começa a mandar em você, você se torna escravo. Ou seja, se você é escravo do dinheiro, você não pode servir a Deus. Vamos na palavra agora então? Aqui ó, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E quem é Mamon na Bíblia?
Mamon é uma entidade que está relacionada ao dinheiro. Mas não o dinheiro do lado bom, que é o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você precisa para sobreviver, mas sim para o lado mal, é para o lado que você endeusa o dinheiro e que ele se torna um Deus na sua vida. Quer ver como é fácil você identificar se o seu dinheiro se tornou um Deus na sua vida? Quando ele começa a limitar as suas ações. Se o dinheiro é quem limita as suas ações, ele se tornou o seu Deus. E você já não confia mais em Deus para fazer as coisas, mas sim no seu dinheiro. Ou seja, aí você já perdeu a fé e a confiança em Deus e está confiando apenas na sua própria força. Quer ver um exemplo? Vamos supor que Deus te dá um propósito de vida, por exemplo, de criar um canal e falar sobre um determinado assunto, mas aí você precisa investir, você precisa fazer determinadas coisas, e você olha para dentro de você e você vê uma limitação financeira e você acredita que não vai acontecer aquilo. Não porque o sonho que Deus te deu é muito grande para você, mas é porque a sua fé e a determinação não estão em dia com as coisas que Deus preparou para você. Então isso acaba limitando você. E aí, a partir desse momento, você passa a ser escravo do dinheiro. Porque você não faz algo que você deveria fazer por causa do dinheiro. E eu não estou falando aqui de dízimo, de ofertas, não é isso, gente. Presta atenção. O dízimo e oferta são princípios de Deus. Você dá o dízimo é 10%. Deus já faz as coisas tudo milimetricamente calculados. Ele sabe que se você der 10%, aquilo não vai te fazer falta. Só vai te fazer falta se você estiver fazendo o seu financeiro de forma errada. Aí vai te fazer falta. Agora, se você recebeu o seu dinheiro, gastou tudo e não deu o seu dízimo, você é escravo desse dinheiro. Você é escravo desse dinheiro. Sabe por que você é escravo? Porque você deixou de fazer um princípio de Deus. Você deixou de cumprir uma ordenança, um sonho, algo que Deus preparou para você. E eu não estou falando simplesmente só de dízimo, só de ofertas. E inclusive a oferta é uma oferta em casos muito específicos, que você escolhe quando você vai ofertar. Então eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar todo o seu dinheiro na igreja. Não, muito pelo contrário. Faça só o que der alegria no seu coração. Se você não tem alegria em dizimar, não faça. Mas saiba que você é escravo do seu dinheiro. Quando o dinheiro vale mais do que a presença de Deus na sua vida, você é escravo do dinheiro. Quando a presença de Deus não é maior do que a sua necessidade por ter o dinheiro, por pagar uma conta, você é escravo do dinheiro. E isso não pode acontecer na vida do cristão. Nós precisamos entender que o dinheiro é uma ferramenta. E se está te faltando dinheiro e você não tem o dinheiro, entre aspas, para dar o dízimo, é porque você está administrando de forma errada. Você não está fazendo certo. E quando eu digo de propósito de Deus, muitas vezes as pessoas relacionam só a coisas dentro da igreja. E não é disso que eu estou falando também. Eu estou falando de você como igreja. A igreja como templo, tudo lindo, maravilhoso, nós temos que ir, temos que buscar. Mas a igreja é você. Às vezes Deus te deu um projeto na sua família. Deus te deu um projeto de ser exemplo financeiro na sua família. Deus te deu um projeto de ser um profissional de exemplo dentro da sua empresa. Deus te deu um projeto talvez de ser um agente de sucesso na sua comunidade. Você está me entendendo? Eu não estou falando só de ministério. Ah, você é levita na igreja, você é pregador, eu preciso comprar uma roupa. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de projeto de Deus. Eu estou falando de coisas reais. Tá? Deixe de endeusar as coisas que estão dentro da igreja e comece a entender que nós precisamos gerar frutos fora da igreja. Isso é o mais importante, porque é o nosso testemunho que está fora da igreja. As pessoas precisam ver em você, ver em mim, o Cristo que elas esperam. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, mas se você não se manifesta de forma errada, você está sendo escravo de alguma coisa. E possivelmente do dinheiro. Uma das coisas que você pode estar sendo escravo. Então você precisa entender o seguinte: você precisa cumprir os propósitos de Deus e você precisa realmente saber como investir o seu dinheiro. E aí você pode perguntar assim para mim: mas Adriel, como é que eu vou saber se isso é realmente um propósito de Deus? Se isso realmente é para mim ser feito agora?
que a gente pode ver como, por exemplo, a história de José. Deus deu sonhos a ele, no entanto, demoraram anos e anos para que aquilo se cumprisse. Aí você pode pensar assim, mas e se José tivesse feito alguma coisa e dominado e se tornado governante da casa do pai dele? Ele ia governar sobre os irmãos, certo? Sobre o pai, assim como foi descrito no sonho que ele teve. Só que o que acontece? Se aquilo tivesse acontecido, ele ia só governar sobre uma terra limitada. Estão me entendendo? Fora do espaço-tempo que Deus queria. E quando chegasse o tempo de fome, ele ia passar fome junto com seus irmãos. Mas Deus preparou uma forma de ele chegar como um governador do Alto Egito, né, que você pode pensar assim, que ele estava abaixo apenas de Faraó, ou seja, como se ele fosse uma super grande potência da nossa atualidade, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, que hoje é a maior atualidade, a maior potência econômica do mundo, né? Então, como fosse vice-presidente dos Estados Unidos. Mas se ele ficasse lá na cidade dele para se tornado prefeito daquele lugar apenas, ele não ia encontrar o seu propósito, ainda que o sonho dele se realizasse. Porque o sonho dele qual era? Que as 12 estrelas, os 12 irmãos iam se prostrar, 11, né, aliás, e os seus pais. E isso ia acontecer dentro da casa dele. Mas Deus tinha algo muito maior para isso, né? E aí você pode pensar assim, mas Adriel, como é que eu vou saber se é a hora certa? Se o que eu tenho como sonho é o que Deus quer para a minha vida? É simples. Quando Deus traz algo para a sua vida, aquilo te dá paz. Se aquilo não está te dando paz, se aquilo está te causando transtorno, prejuízo, depressão, problemas, é porque algo está errado. Porque não é assim que funcionam as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que o propósito do Senhor, ele enriquece e não traz dores, desgosto, né? Tem várias traduções, né? Traz prejuízo, né? Problemas. Então é assim que Deus trabalha. Se você está com dificuldade ainda, Adriel, eu não sei como que eu vou saber disso aí. Consulte seus pastores, converse com eles, certo? Ou, algo melhor ainda, se isso não funcionar para você, peça direção para o Espírito Santo. Ele vai te dar paz, sabedoria sobre aquilo que você tem que fazer. Comigo Deus fala assim muito claramente. Eu não ouço especificamente a voz dele diretamente, mas eu consigo entender no meu coração aquilo que é dele. Mas como? Eu sinto paz. Se eu vou fazer alguma coisa e eu sinto que estou com dúvida, isso não está me cheirando legal, é um bom negócio, mas parece que alguma coisa está errada. Ou seja, aquilo está te gerando alguma inconsistência. Então, se não te traz paz, ele não pode ser bom para você. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que Deus manda para nós nos traz paz, paz de espírito. E é isso que você precisa ter dentro do seu coração. Uma coisa que você precisa entender e que vai fazer toda a diferença na sua saída do endividamento e na sua prosperidade como um todo é o seguinte, é o seu padrão de vida. Isso vai influenciar diretamente no resultado da sua família, enquanto ao âmbito financeiro. Se você não sabe ainda o que é padrão de vida, é o seguinte, ele não está relacionado, muitas vezes as pessoas pensam, né, quando se fala em padrão de vida, que ela está relacionada a quanto você ganha. E não é exatamente sobre quanto você ganha, mas sim sobre o quanto você usa do seu dinheiro para manter a vida que você quer levar. Então, como é que eu vou saber se o meu padrão de vida está adequado ao que eu planejei? É simples, é muito simples. Você vai pegar e vai ver quanto você ganha e vai ver quanto você gasta. Se o seu padrão de vida estiver acima do que você ganha, igual ao que você ganha, ou ligeiramente ali, entre 10% até do que você ganha, é um padrão de vida equivocado. Por que é um padrão de vida equivocado? Porque no primeiro problema que você tiver, você não vai ter dinheiro para cobrir suas despesas. Vamos supor que você ganha R$2.000 e o seu padrão de vida está em R$1.950. Se você tiver um problema maior do que R$50, você não vai ter uma reserva de emergência
e vai se complicar, vai se endividar. Se você ganha R$ 2.000 e tem exatamente R$ 2.000 de custo, o que vai acontecer no primeiro problema de farmácia que você tiver? Vai se endividar. Se você ganha R$ 2.000 e está gastando mais do que R$ 2.000, aí é o pior caso, né? Porque daí você está acima do padrão de vida, do limite do que você pode pagar. E esse é o pior caso, porque você não consegue nem sequer pagar suas contas, né? E aí a gente vê um ano que a gente começou, né, em 2020, 2021, com uma série de mudanças catastróficas nas nossas finanças, não no sentido que o presidente, ou o Brasil, ou o mundo projetou isso, mas com o aumento de custo das coisas de forma assim exorbitante, né? Por exemplo, pagar 30 reais em 5 quilos de arroz, né? Esses dias mesmo eu fiz um stories no Instagram comentando a respeito de combustível, né? Ou seja, eu tinha pago naquele dia R$ 4,59 no litro da gasolina, ou estava acho que 3,09, 3,15 no etanol, ainda assim muito caro o etanol, né? Então, se você não tem condições de pagar esse valor hoje para rodar com o seu carro, você precisa entender que você precisa diminuir o seu padrão de vida e usar o ônibus interurbano, por exemplo. Ah, mas eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que pegar o ônibus cheio, é muito ruim. É, eu sei que é ruim, mas é uma escolha. Ou você pode decidir ser escravo do dinheiro para o resto da sua vida e nunca conseguir sair do endividamento. E pior ainda, você vai ter que trabalhar duro para o resto da sua vida apenas para sobreviver. É isso que você deseja? É isso que você deseja para a sua família? É isso que você deseja para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos? É isso que você quer ensinar como legado para eles? Para eles olharem para trás e pensarem assim, ah, meu pai e minha mãe não construíram nada. Eles só sobreviveram. Você já pensou nisso? Como seria ruim partir dessa terra sem deixar um legado para sua família? Sem deixar algo com que eles possam pensar, olha, isso eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Isso eu aprendi a fazer nas minhas finanças e hoje eu sou próspero por causa dele. Não teria algum prazer maior do que isso para um pai, para uma mãe, para alguém que é mentor de alguém? Olhar para trás e ver que você deixou um legado. Agora, se você deseja realmente continuar trabalhando duro na sua vida, sem conquistar nada, sem poder fazer aquela viagem no final do ano, sempre endividado, sempre precisando dos outros, sempre precisando da misericórdia de Deus para sair do buraco, porque Deus sim, Ele é muito misericordioso, Ele vai te ajudar. Muitas vezes Ele vai te mandar provisão, Ele vai mandar lá na sua casa, bater lá na sua porta a provisão, mas é disso que você quer viver para sempre? É disso que você acredita? Muitas vezes eu ouço as pessoas contando milagres dessa forma, né? E as pessoas, nossa, Deus foi lá e me mandou uma cesta básica. Mas gente, misericórdia! Até quando você vai viver assim? Quando você vai escolher viver o padrão de vida que te pertence? Se você quer viver um padrão de vida melhor e não quer mais viver dos milagres, e sim viver da graça, você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar o seu padrão de vida. Sempre um degrau abaixo. Se você pode pagar R$ 1.000 no aluguel, pague no máximo 800. Você está me entendendo? É um degrau. Se você pode ter um carro de R$ 30.000, tenha um de 20. É um degrau. São 10 mil que vão te sobrar. São R$ 200 no aluguel que vão te sobrar. Se você pode gastar com roupa, sei lá, R$ 500 por mês, gaste 300. É um degrau abaixo. Sempre tem que sobrar dinheiro no final do mês. Não importa se é 1, se é 5, se é 10%, precisa sobrar. Você precisa ter um dinheiro guardado. E se você viver um padrão de vida diferente daquilo que você não tem que fazer, você não vai conseguir. É o que eu te falei, você vai trabalhar duro até o fim da sua vida e não vai conquistar nada. Não vai conquistar, não porque Deus não quer te abençoar. Muito pelo contrário, Deus deseja, eu creio assim de todo o meu coração, que Ele anseia trazer abundância para a sua vida, que Ele anseia trazer graça, trazer muitos presentes, muitas bênçãos, portas abertas na sua vida, mas se você não tomar
a sua atitude como homem, como uma mulher de Deus, e colocar o seu padrão de vida naquilo que você tem que viver, essas bênçãos não vão chegar para você. Essa é a realidade. Porque a palavra de Deus diz que você tem que ficar no lugar da presença de Deus, no lugar de sabedoria, esperar com que as bênçãos de Deus te alcancem. Mas para elas te alcançarem, você precisa estar no lugar certo. Se você está andando para o lugar errado, elas não vão te alcançar. Se você está correndo em direção ao financiamento do resto da sua vida endividado, as bênçãos não vão te alcançar. Isso não vai acontecer. Deus trabalha com ordem. Deus tem um plano. Deus tem um cronograma para a sua vida. Se você não se adaptar ao cronograma de Deus na sua vida, as coisas não vão acontecer. Essa é a realidade. Então pense, coloque o seu padrão de vida no lugar que ele deve ser. Eu sei que é difícil dizer não muitas vezes para a família, mas o não é uma das palavras mais poderosas que nós temos no nosso vocabulário. É uma das palavras que mais podem render resultados. E você precisa aprender a dizer não. Claro, com sabedoria, com inteligência. Saber conversar não pode simplesmente dizer não e por que não. Porque não é a resposta. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. É o que eu falei no começo da aula. Você precisa entender o jogo do dinheiro. Se você não entende, você não consegue explicar para ninguém por que você está fazendo isso. Então comece a entender a respeito do jogo do dinheiro. Comece a entender como você tem que fazer para diminuir o seu padrão de vida, como vai sobrar dinheiro, como você vai pagar a sua dívida. Todos esses assuntos a gente conversa aqui no canal. Você precisa ouvir sobre eles. Você precisa entender sobre eles de uma forma que esteja claro na sua mente aquilo que você tem que fazer. Amém? Então, nós finalizamos aqui a palavra. Espero que você compartilhe essa palavra com mais pessoas. Deixe seu like, curta, comenta aqui embaixo se você teve dúvidas. A gente está no Instagram, tem o nosso link aqui do Instagram, o nosso Facebook, o nosso Telegram, para a gente trocar ideias a respeito dessas coisas. Está bem? Então fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço e até breve.